Eles pararam com o rosto entristecidos. Veja que eles estavam entristecidos. Se eu perguntar a alguém aqui, tem alguém entristecido por ter dúvida se Jesus Cristo de fato ressuscitou? Ninguém aqui vai estar entristecido, nós cremos. Você crê? Você crê mesmo que ele ressuscitou? Aleluia. Glória a Deus. Mas esses homens aqui estavam entristecidos. Você deve conhecer bem a história, são aqueles dois homens que estão a caminho de Emaús. Então eles estão indo, voltando, saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús, a cidade de Emaús. Pelo caminho eles pararam com o rosto entristecido. Que mais? E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E quais foram as coisas que aconteceram nesses dias? Crucificaram Jesus. Crucificaram, mataram Jesus de uma maneira triste, terrível, torturaram o nosso mestre, cravaram-lhe uma coroa de espinhos, trespassaram suas mãos. Tortura, sofreu uma tortura dos seus algozes, assim, a menor piedade. Não houve piedade nenhuma. Quando teve sede, ofereceram fel. Você já imaginou o que é isso? Não sei se você já passou sede alguma vez na sua vida. Eu enquanto soldado do exército, senti um pouquinho do que é sentir sede por poucas horas. E o que você tem vontade de beber é água, mas ofereceram fel. Então você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. E você vê nesses homens é uma frustração muito grande. Graças a Deus você não passa por isso, né? O que mais? Que coisa? Perguntou-lhe ele, Jesus. Está andando com ele, eles estão voltando para Emaús. Jesus está ressurreto, domingo de manhã. Já tinha se passado algumas horas. Já tinha se apresentado ali, provavelmente, aos discípulos. Ele já tinha, com certeza, Maria já tinha visto o mestre. O anjo abriu a sepultura para que as pessoas pudessem ver que a sepultura de Jesus estava vazia. E Jesus agora tem o poder de aparecer e desaparecer. Ele ressuscitou, e nós sabemos disso, seu corpo. Em seu corpo, as marcas da tortura estavam espalhadas em seu corpo. Suas mãos estavam perfuradas. Ele está ali andando com aqueles homens. E o texto diz assim: que coisas? Perguntou-lhe ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. E era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, olha que momento de frustração terrível, não é? Nós esperávamos que era ele o que ia trazer redenção a Israel. Imagina as expectativas desses homens. Esses homens, eles foram escolhidos a dedo. Como você foi. Os apóstolos foram separados pelo Senhor. Ei, parem de pescar, agora eu farei vocês pescadores de homens, de almas. Não, largaram tudo, pegam os barcos, jogam a praia e seguem Jesus. E tantos outros estão: mestre, o que eu devo fazer? E o outro vai, larga tudo que você tem aí. Pare de ser cobrador de impostos, você não é mais Levi, mas agora é Mateus. Venha, vamos andar juntos. Vamos construir um reino imbatível, um reino que não se pode destruir, um reino eterno. Que proposta maravilhosa, hein? Quanto tempo durou Roma? Segundo a história, 400 anos, né? A Babilônia, pouco menos. Só na Babilônia o povo de Israel passou ali 70 anos. Mas os reinos e os seus reis
gostam desse negócio de ter um reino que dure para sempre. Mas todos os reinos caíram, mas Jesus promete um reino que dure para sempre. Quem não quer fazer parte desse reino? Eu estou com ele. Ele é poderoso em palavras e ele é profeta. O que ele faz, ninguém faz. Não é? O que ele faz, ninguém faz. Então, andar com ele é garantia de vitória. É garantia que um dia vamos fazer com que aqueles que nos oprimem sejam os oprimidos. E nós que somos oprimidos, passemos a oprimir. Nós vamos reinar sobre eles que reinam sobre nós hoje. Mas agora, moço que anda comigo, mataram ele. Entregaram os nossos sacerdotes, as autoridades, mataram ele. Crucificaram. E achávamos que ele seria a redenção de Israel. Porque viver debaixo de uma opressão deve ser uma coisa angustiante. Não é? Já se pôs no lugar de um povo que é dominado? O Brasil é dominado pela Rússia. Você não tem direito a nada. Tem direito a trabalhar e pagar impostos. E Israel era bem oprimido. Não tinha direito nem a se defender. Até porque o Império Romano não gostava de que os povos que foram dominados por ele praticassem algum ato de guerra. O que eles tinham que era obedecer e baixar a cabeça. Mas achávamos que ele seria a redenção de Israel, e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Pode passar. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo e disseram que ele está vivo. Inacreditável! Você é chamado para seguir um mestre que promete um reino que não tem fim e que não é muito bem compreendido, porque esse reino está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Eu gosto desse momento de comunhão, de culto ao Senhor, porque nós fazemos parte desse reino e fomos chamados para esse reino. E nada pode nos oprimir ou colocar dúvida em algumas questões. Ele é o Senhor, Ele vai cuidar de nossa igreja, Ele está vivo. Então para nós hoje é muito fácil viver isso, mas para aqueles homens era bem mais difícil. Eles estão vivendo um tempo muito antes, um pouco antes, melhor dizendo, do advento do Espírito Santo, do dia de Pentecoste. Eles têm toda a expectativa frustrada. E quando nós temos a expectativa frustrada, às vezes tomamos a decisão que eles tomaram, foram embora. Eu quero falar um pouquinho mais sobre expectativa. Você sabia que a mãe da frustração, alguém disse isso, né? A mãe da frustração é a expectativa. Qual de nós não tem expectativas? Qual de nós? Você pode ter expectativa com relação ao emprego. Não, eu tenho algo a conquistar, eu vou lutar para aquilo. Eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um doutor. Quando eu era pequeno, eu pensava em ser astronauta. Quando eu cresci mais um pouquinho, eu pensava em ser pastor astronauta. E descobri que eu só consegui realizar parte do meu sonho. Sou pastor. Estou frustrado como ser astronauta. Amo astronomia, amo. Você chega na minha casa, minha mulher fica desesperada. Você chega na minha casa, eu estou vendo documentários sobre astronomia. Então a gente cria e exacerba nisso, cria muitas expectativas em várias áreas, área existencial, área profissional, como eu falei aqui, a área financeira. Eu vou ser muito rico. Mas como eu vou ser? Como eu posso dizer que me frustrei pelo fato de não ser rico se eu não trabalhei para ser rico?
Não tem que trabalhar. Quem quer ser rico aí, trabalhe e trabalhe muito. Mas a gente se frustra também na área espiritual. Esses homens estão frustrados nesta área espiritual. Jesus ressuscitou o terceiro dia e eles tinham que ter crido naquilo que Jesus falou. Eles viram Jesus fazer tantas coisas. Eles viram Jesus curar os enfermos. Eles viram Jesus ter o poder sobre as forças da natureza, quando repreende uma tempestade, os ventos e o mar, sobre o reino vegetal, sobre o reino animal, sobre o mundo espiritual. Eles viram, eles acompanharam. A gente sabe que Cleofas, ele não é, os dois discípulos que estão no caminho de Emaús, eles não são apóstolos, mas eles estavam juntinhos lá. Maria, e João registra isso, Maria de Cleofas estava lá, junto com as outras Marias, no momento que Jesus estava sendo crucificado, diz o texto. Não sei se o outro discípulo é a própria esposa. Sei que 2 discípulos estão a caminho de Emaús. Eu não sei, eu não estou afirmando nada, mas eles entram numa casa e vão preparar comida. Jesus vai partir o pão ali, então, quem sabe? Mas eles estão a caminho, eles estão indo embora porque se frustraram com o mestre que provou ser quem era, o Messias prometido. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, será que somos capazes de nos frustrar a esse ponto com o nosso Deus? Será que somos? A gente tem uma música muito bonita, a minha igreja canta, já passou um pouquinho, né, o tempo dela, que muda toda hora. Já descobri aqui músicas novas hoje. Depois eu quero um pendrive aí se puder. Mas tinha uma música que dizia assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Isso é verdade mesmo? Você vive isso de todo o coração? Diga aí. Amém? Espero que sim, e que seja assim mesmo. Mas às vezes eu fico pensando, nós cantamos isso. Olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Bem, e o que Ele não fez? E o que Ele não fez que precisa fazer? E que de alguma maneira tem coisas para o Senhor fazer. Eu quero que o Senhor faça. Mas se o Senhor não fizer, tudo bem. O Senhor continua sendo Deus. Parece que a gente faz uma exigência, me perdoem. Eu gosto dessa música, mas eu carrego isso aqui no meu coração. Talvez eu tenha confundido tudo. Mas a pergunta que se faz, o que Ele não fez? Está muito claro ali, gente. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele fez isso. Ele entregou a sua vida. A mãe da frustração é as expectativas. Não quer dizer que Deus não tem expectativa nenhuma com relação a mim ou a você. Por isso Ele não se frustra. Ele não se frustra, porque Ele me conhece. Como é que alguém vai ter expectativa com relação a alguém se Ele conhece a pessoa no seu interior? Se Ele é capaz de saber a palavra que vai sair da minha boca pouco antes de sair. Então Deus não sofre, Deus não tem problema com expectativas. Ele sabe que a gente tem um alto e baixo, não é? A gente tem esse negócio de alto e baixo. Hoje eu tô no azeite aí, como diz a turma. Daqui a pouco, como é que você está? Eu tô frustrado. Não sei o que está acontecendo, não ando muito bem, estou meio desanimado. Ô meu irmão, você está vivendo um tempo melhor do que esses homens aqui, olha. Eles ainda não tinham visto Jesus ressurreto, embora Ele estivesse do lado, porque a Bíblia diz que Ele fechou a visão. Ele não permitiu. Depois vocês vão ver no contexto do texto. Ele não permitiu que fosse visto por aqueles discípulos. Amém?
e andou com eles. Eles ainda não tinham tido a notícia de que, ou visto com os próprios olhos, de que Jesus estava ressurreto. Nós não, nós sabemos que está. Nós sabemos que Ele governa e reina sobre tudo, que fez tudo. Que Deus maravilhoso é esse, gente? Que Deus bondoso, que nos fez a sua imagem e semelhança, que rege o planeta que vivemos, que olha para Pedro e Pedro diz assim: olha, Senhor, se o Senhor for preso, eu vou preso junto com o Senhor. Se o Senhor morrer, eu morro com o Senhor. Por isso que ele não tem esse negócio de expectativa com relação a gente. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não deu outra. Não deu outra. Está lá, não sou eu. É você que é o Galileu, não sou eu. Você fala igual a ele, também não fala igual a ele. E isso é bonito, né? Porque Pedro já falava igual Jesus. Olha só. Não precisa alcançar esse nível de maturidade cristã, falar igual a Jesus. Mas ele é mesmo assim, por isso que Deus não se frustra. Mesmo assim, ele está negando. E por 3 vezes. E quando o galo canta, ele olha assim pela janelinha. Jesus está preso, sendo julgado. Pedro, estou te vendo daqui. E ele chora copiosamente. Amém? Eu quero aprender algumas lições com vocês no texto. Primeira lição que eu quero aprender. Quando nos frustramos, o nosso desejo é de se afastar. O nosso desejo é de se distanciar. O nosso desejo é de ir embora. Você não sabe o que aconteceu, mataram, crucificaram o Senhor. O que o senhor é? O senhor está passando por aqui? O senhor é um viajante? Isso está sendo comentado em toda Jerusalém. Todo mundo sabe dessa história. Matar aquele que é poderoso. E o que nós vamos? Vou embora. Eu vou voltar para Emaús. Vou caminhar aí mais 15 quilômetros para longe de Jerusalém, porque importa estar longe do lugar daquele que me chamou. Aquele lugar, quando ali sentíamos o seu amor, o seu olhar, quando ele nos tocava. E quando ele nos tocava, era o toque de Deus em mim. Como é que eu vou ficar nesse lugar? Eu não posso mais ficar aqui, eu vou embora daqui. Era tão bom. Quando alguém chegava perto dele e dizia: mestre, tem misericórdia de mim, cura-me, mestre. Ele ia lá e limpava a pele das pessoas. Quem era leproso ficava com a pele de bebê. E que maravilha! Esse Deus vive. Ele venceu a morte. Ele está aqui no meio de nós. Então nunca se frustre. Creia nisso. Ele é bom. Ele é o Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus da Bíblia, lá no Novo Testamento. Esse Deus está aqui nessa noite. E aí, aqueles homens se afastam e a gente é mestre em fazer essas coisas. Qualquer decepçãozinha, a gente vai embora. Vai para bem longe do mestre. Todos os procuravam, cheios de esperança. Uma esperança que o mundo não podia dar. De repente, aquele que nos abraçava morre. O que eu faço? Vou procurar uma vila, vou procurar uma cidade, um vilarejo, vou procurar outra igreja, sei lá, outra denominação. Eu vou procurar, porque aqui eu não fico mais. A gente tem essas manias mais malucas, meio doida. Eu tenho uma irmã na igreja, uma ovelha. Ela começou o trabalho junto com a gente. O nome dela é irmã Neide. Ela hoje tem, deixa eu beber uma água. Ela hoje tem 85 anos. Mora na Paulicéia. Forte 8, lá de cada linha.
mora do outro lado da linha, 85 anos. Ela, há pouco tempo atrás, ela vinha a pé para a igreja. Saía da Paulicé, perto lá do Érico, vinha a pé. Eu nunca dei endereço para o pastor Érico da minha ovelha, nunca. Minha ovelha, eu dou endereço da minha ovelha, pertinho dele lá. Se eu dou, o Érico vai lá, vamos tomar um café aí. Então ela vinha a pé. Nunca faltou um culto. Nunca. Um belo dia, a irmã Neide não vem no culto de quarta-feira. Chega a notícia. Ela teve um derrame. Perdão. Ela teve não sei se existe isso, princípio de AVC. Perdão, princípio de infarto. E ela fez então um cateterismo. Ficou boa. Mas o neto veio lá da Barra e disse, a senhora vai morar comigo. Ela foi, perdeu o direito de andar, né, sozinha. Agora tem que alguém pegar ela pela mão. Está lá no grupo do WhatsApp, toda hora falando, toda hora. Eu fui para a igreja aqui perto, parece com a nossa igreja. O pastor é gente boa. Eu olhei assim, será? Cara, tomara que não seja. Aí, um belo dia, pastor Iverson, vem me buscar. Aí o que houve? Não é a minha igreja. Não é a minha família em Cristo. Eu não conheço essas pessoas. Só pode vir me buscar. Mas o seu neto? Eu já falei com ele. Aí ela alugou uma casa pertinho da igreja. A 100 metros da igreja. Com a aquiescência da família. Neto, filho. Está lá. Porque é a igreja dela. É o pastor dela. É a família dela. É os irmãos dela. Eles se abraçam. Eu não consigo abraçar essa pessoa. Eu não te conheço, 85 anos. Quem é o Senhor? Dentro da igreja para visitar. Quem é o Senhor? Assim, mas não, é a minha igreja. Eu não consigo entender. Quando a gente tem algum... Olha, e ela teve várias decepções, principalmente comigo. Mas ela não abandonou a sua igreja. Ficou cuidando lá. Mas a gente tem essa mania de querer ir embora. Não vá embora em nome de Jesus. Cuide da sua igreja. Cuide do seu pastor. A gente tem que avançar. O inferno está aí. E essa igreja precisa lamber as almas desse inferno. A porta da igreja prevalece. Jesus disse isso. Prevalece contra a porta do inferno. Essa porta vai arrebentar e está arrebentando a porta do inferno. Eu creio nisso. Eu vejo aqui no vídeo como é que está lá o pastor Efraim, está batizando gente. Porque você ama a sua igreja e você não pode se frustrar com ela. Amém? Então essa é uma das lições que nós precisamos aprender. Eu amo a minha igreja e perder a minha igreja me causa dor. Me causa dor. Eu gosto daqueles 2 discípulos na cruz. E eles estão crucificados por justiça, porque são criminosos. Jesus é o único que foi crucificado inocente. E o Império Romano declarou isso. O Império Romano, nesse aspecto, ele era justo. Quem nós vamos crucificar? Nós vamos crucificar os bandidos. Aí vem o líder e diz, não, nós vamos crucificá-lo, mas não há nele crime algum. E os 2 caçoaram de Jesus. Disseram assim, ó, tu não és o Filho de Deus vivo? Tu não és o Cristo, tu não és o Messias? Liberta-te a ti mesmo e a nós também. Eu não sei o que aconteceu, mas um mudou de opinião. Chegou para ele, eu sei que tu és o Cristo. Nós estamos aqui porque merecemos estar aqui, mas o Senhor não. Nós estamos morrendo. Eu vou morrer.
O Senhor poderia me perdoar? Poderia eu entrar no teu reino, fazer parte desse reino? Eu quero voltar para casa. Eu quero ser reconectado a ti, Senhor. Eu não sei o que deu na cabeça daquele homem, antes caçoando, mas ele viu. O que ele viu? Eu estou morrendo aqui, e quem está do meu lado é o Deus vivo, e o Deus vivo vem morrer junto comigo. Eu não estou sozinho nem na hora da morte. Meu irmão, não vá embora, porque você não estará sozinho na hora da morte. O Senhor estará contigo. Ame a sua igreja, cuide da sua igreja. Deus já fez o que tinha que fazer. Eu não preciso fazer mais nada com relação à minha salvação, até porque nada que você venha fazer vai mudar, vai melhorar isso. Ele salvou e ponto final. Amém? Uma outra lição que eu quero aprender aqui: quando nos frustramos, aquele que venceu se dispõe a ouvir as nossas queixas. Se porventura um dia você estiver frustrado, se você disser assim, vou embora, vou caminhar para um outro lugar, vou tentar a sorte. Se porventura um dia você pensar coisas assim, parecidas com isso, saiba que aquele que venceu vai te buscar. Ele vai estar lá. Ele está caminhando lado a lado. O que é que vocês estão arrazoando? Ah, é porque achávamos que ele era o Messias. Poder, profeta, homem de grande palavra. E ele está caminhando. E o que é interessante é que Jesus Cristo está sendo acolhido por aqueles que estão indo a caminho de Emaús. Ele recebe Jesus Cristo. Jesus Cristo caminha com eles. Você não sabe o que aconteceu. E Jesus Cristo começa a ouvir as lamúrias. Tem lamúria aí? Tem questionamentos aí? Conte para Jesus Cristo, gente. Vá lá. Hoje eu vim para cá muito triste. Porque um irmão ligou para mim e disse, pastor, eu não vou mais para a igreja. Eu digo, por quê? Porque o Senhor não me visitou. Eu falei, mas meu irmão, sempre estive aí com o irmão. Não vou aqui citar muitas coisas, mas irmão, andei com o irmão. O irmão esteve doente, eu passei tudo quanto é hospital. Corri atrás dos amigos, só preciso de um socorro para uma ovelha. O irmão está falando isso, pastor. Não vou mais. Que tristeza na minha alma, eu vim para cá triste com isso. Um amigo que agora de repente decide ir embora. E a minha oração é que Jesus Cristo esteja lá, caminhe com ele, ele conte as suas dores, conte as suas dores. E antes de qualquer coisa, qualquer decisão, procure seu pastor, vá para o gabinete, gente. Vamos embora. Como eu gosto quando as ovelhas vêm no meu gabinete, conversa comigo. Pastor, eu estou frustrado em algumas situações. Gostaria que o senhor me ouvisse. Estou chateado. E aí a gente aperta a mão, a gente se abraça. Pensou alguém te dizer assim, o senhor, eu fiquei com raiva do senhor porque o senhor passou lá no ponto do ônibus, me viu e me deu carona. Mas eu não lhe vi. Ah, me viu sim. Não lhe vi, irmão. Me viu sim. Meu irmão, esses momentos de dores e frustrações, como está passando esses homens queixosos, largaram tudo para servir a Jesus. Foi isso que eles fizeram. Tem uma expectativa muito boa aqui, vou fazer parte de um reino tremendo. Largaram tudo. E agora, quem anda com eles, ouvindo os queixumes, o próprio Senhor, para restaurá-los. Porque os questionamentos de Jesus com relação às nossas falhas, aos nossos desvios, aos nossos erros, às nossas murmurações, são simples. E são tão simples que nos colocam. Ele não vai para nos cobrar nada, para apontar o dedo. Ei, Ibson, estou decepcionado com você, você me frustrou. Ele não vai fazer isso. Ele vai lá, faz uns questionamentos, me abraça e me reposiciona para novamente
assumirmos posições dentro desse reino tão maravilhoso. Amém? E vai restaurando, vai nos limpando, vai nos renovando, faz uma transformação plena. Deixe Jesus fazer em tua vida uma transformação plena. Existe um pintor na França que decidiu pintar o quadro da miséria, o quadro do desleixo, o quadro do abandono. Foi para a rua, achou lá um mendigo, chamou o mendigo: ei, você é perfeito, eu quero pintar o seu quadro. O mendigo: eu? É, você. Chamou, levou lá para a sala e começou a pintar aquele homem, maltrapilho, barbudo, cheirando mal. Ele era o quadro da miséria. Acabou de pintar, deu $100 e agradeceu. Ele: mas por que o senhor quis me pintar? O senhor poderia me falar? Esses $100 vai ser muito útil. Vou gastar tudo com uma caninha. Mas por que o senhor quis me pintar? Porque você é a expressão da miséria. Você é a expressão da derrota. E o que eu queria pintar é exatamente você, que expressa isso tudo. Um dia, esse mesmo pintor decidiu pintar e colocou no jornal: eu quero pintar alguém que seja a expressão do homem calmo, do homem tranquilo, do homem vencedor. Aí teve um homem lá que ganhou o concurso, ele começou a pintar o homem, a fisionomia do homem, que aparência bonita, bem vestido, barbeado. E você já deve ter matado a história. Deu R$100 para ele. Ele disse: obrigado, senhor Van Gogh. Você me conhece? Sim, eu lhe conheço. O senhor me chamou um tempo atrás para pintar o quadro do homem na miséria. Uma igreja me viu na rua, parou, me evangelizou, falou que existe alguém que me ama, que quer me restaurar. Esse que me ama veio ao meu encontro e se dispôs a ouvir as minhas queixas, me lavou, me salvou, me deu o seu Santo Espírito, levou o grupo para a igreja. Hoje eu faço parte da igreja, sou diácono da igreja, sou bem sucedido na igreja. E hoje você considera que eu sou a expressão do homem vitorioso, calmo e tranquilo. Amém? Deus é um Deus que restaura. Está indo em direção a Emaús, largando Jerusalém. Saiba que o Senhor vai atrás de ti, meu irmão, porque Ele caça, e Ele traz até mesmo na ponta da orelha, se for preciso. Por último, quando nos frustramos, aquele que venceu parte o pão e enche o nosso coração de alegria contagiante. Lucas 24, 33 a 35, não precisa, eu vou citar aqui. Jesus está andando com eles, e eles convidam Jesus: eu vou embora, hein? Vou continuar por aqui. Faz de conta, não, vou para ser convidado. Ele quer ser convidado. Então ele diz: vou continuar o meu caminho. Não, vem cá, come com a gente. Já anoiteceu, pouse aqui. Aí prepara E no momento que Jesus parte o pão, que coisa tremenda. Rapaz, assim, uma coisa maravilhosa, né, Efraim? Eu digo para a minha igreja que quando eu vou servir a ceia, eu sinto saudade da presença do Senhor ali, fisicamente. Eu me sinto naquela ceia lá. A ceia, quando você for servir a ceia, lembre-se que a ceia tem 13 pessoas lá. Uma sou eu.
Eu me coloco dentro daquela ceia. Eu gosto de pensar assim, de visualizar isso. Porque quando eu vou servir a ceia, eu digo, eu estou com saudade dele, da sua presença física. Ele está aqui em espírito, isso é fato, e ponto final. Estou muito tranquilo, bem resolvido com essa situação. Não tenho problema com a volta de Jesus. Se eu vou ficar doente, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, se ele não fizer um milagre, ele é Deus. Se eu ficar doente, a doença for para a morte, ele é Deus. Eu estou com uma irmã lá, cancerosa. Falei até com o Efraim para me emprestar o batistério, que já usamos algumas vezes. Ela quer se batizar, eu vou batizá-la antes que aconteça, se Deus não fizer um milagre. Mas ela chegou lá e disse, vocês estão orando por mim? Eu falei, nós estamos orando. É a nossa responsabilidade orar por mim. Ah, tomara que Deus ouça vocês. Mas se Deus não ouvir, fique tranquilos, eu estou com Deus. Aí sim, tudo vale a pena, né? Se Deus fizer, Deus. Então Jesus está lá, parte o pão, e a Bíblia diz que os olhos são abertos. Os olhos foram fechados por Jesus e só pode ser aberto por Jesus. E tem sido essa a minha oração para alguns irmãos. Senhor, eles fecharam os olhos. Não adianta muita coisa. Não adianta argumentar. Então, abre os olhos. Ana entendeu isso, né? O Senhor cerrou a madre de Ana. Quem abre a madre de Ana? Quem abre a madre de Ana? Senhor. Então ele abre os olhos. No mesmo instante, olha o que diz o texto. No mesmo instante eles se levantam, já é tarde, já escureceu, mas correm para Jerusalém. Chegam em Jerusalém, eles encontram os discípulos lá. Ó, vocês voltaram, eu tenho uma notícia maravilhosa. Qual é a notícia? Ele vive. Ele venceu. Ele esteve conosco, apresentou os buracos dos cravos. Os discípulos ficaram maravilhados, se contagiaram, uma alegria. Vocês estão para celebrar a Páscoa, se contagiem com a Páscoa. Eu sou do tempo em que a gente tinha série de conferências na Páscoa. Eu não tenho mais série de conferências. Porque todo mundo tem casa de praia. Todo mundo hoje tem casa de praia. Então não tem mais série de conferências. Porque é feriado prolongado. Se der, domingo à noite eu estou lá. Se der. Já há alguns anos que eu sinto falta de muitos irmãos no culto de Páscoa, domingo à noite. A alegria precisa ser contagiante, ele venceu. Você não sabe o que você adquiriu das mãos do nosso Senhor. Você é salvo. Você não vai para o inferno. Você vai para o céu, gente. Você está indo em direção ao céu. O Senhor Jesus está voltando. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Tenham força, creiam. Sejam felizes. Melhorem aí. O máximo que você puder, meu irmão. Você vai habitar com Ele para sempre. E se acostume com isso. Aqui na face da terra. Anseie pela sua volta. Com uma alegria corajosa. Com uma alegria transformadora. Seja forte. Tem um provérbio oriental que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. A gente está vivendo um tempo muito difícil. A coisa estava muito boa, né? Estava muito boa. Entrou a pandemia. Não sei se contigo aconteceu isso. Quando entrou a pandemia, a pandemia pegou a gente fraquinho. Pelo menos uma leitura que eu fiz.
Eu me enganei. Porque quando falamos assim, vamos voltar. A igreja vai reabrir, gente. 4 meses, igreja fechada. Culto domingo à noite, vamos celebrar. Botava lá no grupo, ligava para todo mundo. Domingo à noite, depois de 4 meses, umas 20 pessoas só. Não tinha mais do que isso, demorou um tempão para começar a chegar mais gente. Porque os tempos passam e geram homens fracos. Nos tempos difíceis, esses homens fracos, eu estou falando de uma maneira genérica, entraram embaixo da cama e demoraram a voltar. Gente, alegria, contagiante, ainda que a gente pague com a nossa própria vida, em nome de Jesus. Se alguém morreu, foi contaminado dentro da igreja e morreu por causa do Covid, os anjos estão tocando a trombeta, eu creio nisso. Eu morri por causa da Covid, mas estava lá, Senhor, no culto, adorando o teu nome, esse nome que é sobre todo nome. Eu vou me despedir aqui.